Beleza, rapaziada que se liga aqui no Clube dos Cinco, começando mais um vídeo, começando mais uma brincadeira, agradecendo você que está chegando aqui no like, está compartilhando, está curtindo, continue fazendo para ajudar o canal a crescer. E hoje a gente tem uma brincadeira nova aqui, uma dinâmica nova para falar sobre futebol de uma maneira divertida. O céu, o inferno. Quem você manda para o céu, quem você manda para o inferno. Aqui, os nossos personagens do futebol brasileiro, reunindo aí os principais clubes do nosso futebol. Vamos começar light, vamos começar tranquilo, vamos começar com o céu. O Luiz Felipe está comigo por aqui para a gente eleger. Cada um vai eleger um, escolher um personagem e você vai comentar aqui se você concorda ou não, ou se você manda outra pessoa, outro personagem, outro time, sei lá, para o céu ou para o inferno. Começando pelo céu, portanto, com o Luiz Felipe Reis falando. Quem que você manda para o céu, Luiz Felipe, nessa semana do futebol brasileiro? Ô João, seguinte, meu céu, essa semana vai ser para algo que me pareceu extraordinário e que merece reverências, assim, principalmente num clube que é o Vasco da Gama, que vive momentos ruins, né, na temporada, no ano, enfim, um ano sem conquistas, de eliminações precoces, de zona de rebaixamento, lanterna de brasileiro, agora não mais lanterna, começa a ter lampejos de competitividade, melhorando aí com o Ramon Dias. E eu vou dar mais um voto de confiança, já fiz isso lá no Tirando o Chapéu, né, para a SAF do Vasco. E olha, essa contratação é algo extraordinário, a contratação do Payet, que foi recebido com muita festa. O Payet, grande jogador francês, recebido com festa pela torcida do Vasco, com muito otimismo. Uma contratação dessa só pode melhorar o ambiente do Vasco da Gama, que tem sido tão pesado nos últimos 20 anos. Está aí o nosso Payet, né, na tela. E no céu, um céu merecido para ele. Também divido esse céu com a torcida do Vasco, além do Payet. O Payet é um cara muito importante que só pode melhorar o ambiente do Vasco da Gama, que vive um ano difícil, como eu vinha dizendo. O Vasco precisa desse tipo de situação, precisa ter uma injeção de ânimo na sua autoestima. O vascaíno às vezes sente muita raiva, muita vergonha. A gente vê às vezes até na própria expressão corporal, na forma como o vascaíno se expressa no estádio, às vezes colocando toda a raiva para fora. E é uma raiva guardada de 20 anos, o Vasco que vem sofrendo muito com situações financeiras. Um time que foi decadente, caiu 4 vezes para a segunda divisão, e agora entra a SAF com toda a esperança do mundo e as coisas não dão certo no primeiro momento. Você imagina quanta frustração no coração vascaíno. Então poder ter essa vitória, que é uma contratação dessas, do Payet, que é uma contratação mais... eu não vou dizer a mais impactante, mas é a mais surpreendente que eu já vi. Surpreendente porque não tem conexão com o Brasil. Quer dizer, é um jogador grande, histórico, importante, de um grande clube, que é o Olympique de Marseille na França, e que jogou muito bem na Premier League, pelo West Ham também. É um cara importante para a história, inclusive da seleção francesa, embora ele não tenha ido para as Copas. Ele participou de uma geração que foi muito importante, que foi a geração que fez toda essa transição para fazer com que a seleção da França virasse hoje a maior seleção do mundo. Não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista do momento. Dos últimos 10 anos, pelo menos, é a maior seleção de todas. 2 finais de Copa do Mundo, um título. Veio fazendo uma transição, a gente lembra daquela geração de 2010, tinha os caras envelhecidos já. E o Payet foi um dos próceres daquela geração de renovação a partir de 2010, que joga a Euro de 2012, não joga tão bem assim, mas vai para a Copa de 2014, um time renovado. Tinha outros caras que não vingaram, mas outros que se transformariam em lendas da seleção francesa a partir daquela geração que se iniciava, que o Payet era um dos melhores jogadores. O Nagy, que foi um cara que acabou não vingando, mas o Griezmann, que virou um ídolo imortal da seleção, Matuidi, vários jogadores que se firmaram na seleção, Pogba e tantos outros, Lohri, apareceu também nessa geração ali a partir de 2010, que o Payet fazia parte e ajudou a ressignificar o futebol de seleção da França. Então o Payet não é só importante no Olympique de Marseille, dos mais tradicionais clubes franceses, é importante também para a seleção. Ele teve muitas lesões, isso acabou tirando ele das Copas, né? Mas foi muito importante em Eurocopa e tudo mais, sempre um jogador importante e ainda está em alto nível. A última temporada dele foi muito boa no Marseille. Então eu mando o Payet para o céu, por tudo que ele representou, por tudo que ele está representando para o Vasco da Gama, que precisa tanto de uma injeção de autoestima. Eu acho que o Vasco precisava e merecia muito ter essa alegria, ter essa vitória.
ainda não conseguiu ganhar no campo, a gente espera que essa SAF transforme a realidade do Vasco, mas pelo menos comece a ganhar fora, pelo menos ganhar na autoestima, ganhar numa energia nova, um novo ânimo para ir para o estádio, um novo interesse, né, desse time que está tentando se transformar. Quem sabe ele pode fazer isso para o Vasco também, significar um novo momento, uma nova história a ser escrita daqui para frente. Vai para o céu o Payet. Payet no céu, o Payet que veio já do céu, foi recebido uma grande festa, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aero Payet, e que foi levado pela torcida do Vasco, carregado praticamente nos braços ali, e elevado ao céu também, aqui no nosso céu inferno, pelo Luiz Felipe Reis. Eu vou dar aqui agora a minha contribuição, Luiz, ao céu da nossa dinâmica aqui. Eu vou falar já de imediato quem eu mando para o céu. Você mandou o Payet do Vasco da Gama, e eu vou ficar aqui no futebol brasileiro ainda, vou ficar com outra grande torcida que, olha, Luiz, está carente por títulos também, está mandando muito bem, está representando o seu clube, está sendo talvez ali uma protagonista da atualidade do São Paulo. A torcida do São Paulo aqui na foto, que tirou muita onda, né, nesses jogos decisivos de Copa do Brasil, ajudou a carregar o São Paulo para a final da Copa do Brasil, mais de 60 mil pessoas no Morumbi na semifinal contra a equipe do Corinthians, tem lotado o Morumbi nos jogos do Campeonato Brasileiro também. E olha, tem sido muito importante, né? Tem dado confiança à equipe São Paulina, que agora reforçada, chega uma final de Copa do Brasil, um título inédito para o São Paulo, está bem também na Sul-Americana, outra classificação grande, né, na Sul-Americana contra um time grande que foi o São Lourenço, e vai levar aí o Campeonato Brasileiro. O torcedor do São Paulo está de parabéns, segunda maior média de público do Brasil, atrás só do Flamengo, que tem também um time mais competitivo em um estádio maior, né, para poder ali alocar a torcida. Portanto, a torcida do São Paulo vai para o céu aqui. E agora, Luiz Felipe, é o seguinte, né? Levamos para o céu, fomos juntos para o céu também, por que não, com o Payet e com a torcida do São Paulo, mas agora o papo é um pouco mais quente, o papo é um pouco mais lá embaixo, porque, olha, não é só de elogios, né? Não é só de momentos bons que vive o futebol brasileiro, a gente vai colocar aqui também uma galera no inferno, galera que... Nosso inferno virtual aqui, não desejo mal de ninguém, não. Até para alguns a gente deseja. Mas não é o caso dessa galera que a gente vai colocar aqui, não, hoje, né? Nesse vídeo, colocamos no céu o Payet e a torcida do São Paulo, mas temos o nosso dever, né, quase ecumênico, de apresentar aqui também os candidatos ao nosso inferno. E você, repito, coloca no teu comentário aí embaixo quem você acha que tem que ir para o inferno, tem que ir para o céu, e se concorda aqui com o nosso juízo final no Clube dos Cinco. Luiz Felipe, vou começar e fazer diferente. Então, você começou falando do céu e eu tô boladão. Eu vou começar a falar do inferno para colocar um sujeito, um personagem que tem merecido, e ele já está na tela, inclusive, é o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, campeoníssimo, campeão brasileiro em 2009, campeão já desde 2019, né, com essa geração que é incrível do Flamengo, está na história do Flamengo, mas que, olha, às vezes o título vira quase um acidente de percurso, né? Às vezes a final vira um acidente de percurso nessa gestão do Flamengo, já não desde hoje, mas especialmente nesse ano, né? Um ano errático para o Flamengo, um ano de muitas derrotas, algumas vexatórias, eliminações vergonhosas do Flamengo, né, em Libertadores, em Mundial de Clubes, a maneira como perde para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, e um show de horrores na gestão do futebol, na gestão de pessoas, né, Luiz? É soco na cara, é voadora, é jogador saindo falando mal de técnico. Olha, uma baixaria no Flamengo. A crise na Gávea, né, aquela expressão conhecida já no futebol, virou crise no ninho do urubu, que é onde o nosso querido Marcos Braz deveria dar as cartas. Uma hora ele está no ninho do urubu, outra hora ele está como vereador, né, da cidade do Rio de Janeiro. O fato é que não vejo o grande trabalho dele como vereador e está deixando a desejar no Flamengo, né, porque ajudou a eleger, né, a figura, inclusive. Marcos Braz, não me leva a mal não, mas essa tua gestão de futebol no Flamengo, especialmente no último ano, está bem complicada, está bem ruim, sinto falta de comando aí, e está na hora de sentir um calorzinho para poder, né, ver se acorda, e aí a gente pode fazer um purgatório depois, ver se um dia você vai para o céu. Mas nessa semana aqui, Marcos Braz está indo para o inferno, Luiz Felipe. João, meu inferno vai seguir a linha que você sugeriu aí no céu, que era a linha do jogo São Paulo e Corinthians, uma semifinal muito legal, muito disputada, com muita rivalidade. Gostei dos dois jogos, principalmente o segundo, no Morumbi.
Eu vou seguir essa linha para falar um pouco sobre rivalidade. Me deixa um pouco triste essa coisa da torcida única, né? Tanto no primeiro jogo quanto no segundo. E eu acho que uma perpetuação dessa cultura da torcida única, que nada mais é que a cultura do não consigo, sabe? É quando o Estado admite que não tem como. Vamos destruir o futebol aí. Uma torcida só. Que destrói o clássico, né? Esse é um fato. É quando o Estado admite que não é possível. E você vê que não é possível cuidar das torcidas, cuidar das pessoas, garantir que famílias possam ir no estádio, que o pai leve o filho, a mãe, tal, com a filha. É a incapacidade do Estado provada quando você tem torcidas únicas. E São Paulo tem dado esse exemplo péssimo, porque isso acaba diminuindo muito o clássico nesse aspecto, das torcidas, da festa das torcidas, da rivalidade. E aí eu vou usar um exemplo, que na verdade eu não estou mandando ninguém para o inferno pessoalmente, até porque eu não sei quem é o responsável, é um responsável oculto aqui no caso, mas é a pessoa, que eu não sei quem é, que determinou a retirada das faixas do São Paulo, umas faixas provocativas, irônicas, de brincadeira, mas muito saudáveis, que vai aparecer aí na tela, que é o seguinte: 2007 foi lindo, nós campeões e vocês caindo, que é uma referência ao título do São Paulo, naquela ocasião bicampeonato brasileiro, né, em sequência, depois seria tri, e naquele ano o Corinthians acabou sendo rebaixado para a segunda divisão e a torcida do São Paulo estendeu essa faixa e alguém, não sei se da Polícia Militar ou, sei lá, o delegado do jogo ou alguém da arbitragem, vai saber, determinou a retirada dessas faixas, dessa faixa específica. Tinha uma outra também que fazia referência a Mundial e Libertadores, né? Como é que pode ter 2 Mundiais com uma Libertadores, era algo assim, não lembro exatamente essa faixa, mas essa de 2007 foi a que mais me chamou a atenção. E isso, no microcosmo, no pequeno detalhe, numa coisa boba, em tese, ela é a perpetuação dessa cultura do não dá, não tem como. Não dá, tem que coibir a rivalidade, tem que coibir a provocação, tem que coibir todo mundo, tem que tirar a torcida adversária do estádio, tem que ser torcida única, tem que ser só o que eu posso garantir, que é uma torcida indo para o estádio sem ter confusão nenhuma e tal, e eu não tenho capacidade de gerir essas confusões, então eu desisti de garantir à população o direito de ir e vir, garantir ao cara que é torcedor do Corinthians de ir no Morumbi, ou o direito do São Paulino de ir na Neoquímica Arena. O Estado desistiu e disse, não dá. E aí, a partir daí, a cultura se perpetua através de pequenas ações como essa, de coibir uma provocação, uma singela provocação, uma brincadeira totalmente saudável, que não descamba para violência de maneira nenhuma, não é agressiva, não tem xenofobia, não tem racismo, não tem homofobia, o que tem aí é provocação de futebol. 2007 foi lindo, nós campeões e vocês caindo. Apenas uma brincadeira, leve, sutil, que faz parte do futebol. E quem proibiu, não sei quem foi, não sei exatamente, inclusive nem a instituição responsável por tirar a faixa, né? Quanto mais a pessoa. Então, vai para o inferno quem tomou essa decisão de retirar essas faixas provocativas, porque isso acredito que faça parte do futebol e deva fazer. E se não faz mais parte do futebol, é porque a nossa sociedade evoluiu muito. E, de fato, evoluiu. Mas eu acredito que é papel do Estado fazer todo o trabalho possível para garantir que pessoas normais, como nós, e como os vários que vão ver nosso vídeo, ou que não vão ver, ou que estão por aí, que querem torcer para os seus times, possam ir para o estádio, possam vencer essa batalha contra meia dúzia de animais. Somos muitos animais, é verdade. Você pega o Brasil, o que tem de animal é uma festa. Mas tem muita gente decente, tem muita gente que quer ir para o estádio, tem muita gente que quer viver a cultura do futebol e ser feliz, porra. E quando você estabelece torcida única, quando você tira uma faixa, sabe, inofensiva como essa, você está criando uma cultura que eu acho muito deletéria e ruim, que é pequena, o futebol. É isso. Então vai para o inferno quem tomou essa decisão, eu não sei nem quem foi, então é um sujeito oculto que vai para o inferno. E na verdade, mais do que isso, o que vai para o inferno é essa cultura que destrói a rivalidade, diminui os times e apequena o futebol como um todo, principalmente nas emoções do futebol, naquilo que ele representa de mais importante, que é o amor das torcidas, a brincadeira entre elas e a rivalidade. Então vai para o inferno quem tomou essa decisão aí. É isso, Luiz. Só acrescentando um pouco aí, a gente teve o jogo, para ficar nesse jogo, né, São Paulo e Corinthians, o jogo de volta da Copa do Brasil na semifinal, teve problemas com a chegada do ônibus do Corinthians, quer dizer, então não pode ter torcida do Corinthians, daqui a pouco não vai poder ter o ônibus do Corinthians, né? Ou a torcida visitante
Daqui a pouco não vai poder ter o time visitante chegando de ônibus. Exato. O jogo, inclusive, atrasou o início, né? Tinha marcado para 7h30, atrasou um pouquinho. Porque, assim, quem deveria gerir a segurança da cidade, a gente falando de São Paulo, não podia ser Rio, podia ser BH, qualquer outra cidade com essa atitude, não consegue, né? Então, qual é a solução? Não, joga só um time no Morumbi, outro time em Itaquera e tenta fazer o gol aí, chutando de longe. Solução absurda, aí ninguém vai brigar. E olha que os caras brigam ainda com torcida única. Mas é isso, Luiz, nossa brincadeira aqui, nosso quadro estreando, né, com o céu e o inferno, e te elegendo aqui quem foi para o céu, o Paê e a torcida do São Paulo, e indo para o inferno aqui, essa cultura, né, antifutebolística e antidemocrática, talvez, enfim, impedindo as torcidas do congraçamento do futebol. E também o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. É isso. Curtiu o vídeo, gostou? Manda para o céu, manda para o inferno, deixa aqui no comentário e a gente volta para mais dinâmicas, mais brincadeiras aqui no Clube dos Cinco, falando de futebol, falando dos principais times do futebol brasileiro. Valeu, Luiz, até a próxima.